Fala, galera do leilão, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio da Universidade Leilão Imóvel e hoje eu tenho o prazer de ter como meu convidado aqui para trocar uma ideia, falar sobre o mercado de leilão. Hoje o tema especificamente vai ser sobre assessoria, né? Eu acho que é um tema que está super em alta, mas eu não vi ainda ninguém tratando com muita profundidade sobre essa questão da internet, né? Todo mundo vendendo que é fácil ser assessor, que não precisa de formação. Então, ninguém melhor para tratar desse tema do que o doutor Ricardo Ramires, meu amigo, que eu tive o prazer, inclusive, de conhecer quando eu fui dar uma aula no curso do Cris Leão. O doutor Ricardo estava lá como convidado, assistindo e fazendo perguntas complexas, como sempre, e depois disso, né, trocamos telefone, nos conhecemos em eventos de leilão. Então, hoje ele está aqui para trocar essa ideia comigo. Ricardo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Daniel, pelo convite, cara, é de verdade, assim, uma honra, né, que você sabe que eu acompanho, né, a Universidade de Leilão que vocês criaram desde o princípio, acompanho você desde que a gente se conheceu também, foi uma referência para mim, né, na advocacia de leilões, e o leilão imóvel também, que, né, é primordial, desde que eu comecei e o leilão imóvel ainda estava, né, uma fase também inicial. A gente acompanha essa trajetória aí, se tornou um portal enorme, né, com muitas ferramentas mais do que tinha no início, e hoje em dia não dá para viver sem o leilão imóvel, né? Então, estar aqui com vocês hoje, para mim, é um imenso prazer mesmo, de verdade. Cara, o prazer é todo nosso. E por isso que eu falo que é bom ter amigos, né, cara? Eu quero falar que eu sou referência, imagina, né? Estamos todos aqui lutando pelo nosso mercado, tentando fazer com que cada vez mais pessoas olhem com carinho para o mercado de leilão, que é um mercado excelente, né? Desde que você tenha conhecimento, estude ou contrate uma assessoria já dando uma introdução ao nosso tema. Ricardo, primeira pergunta que eu quero te fazer, cara, eu quero que você conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória na advocacia e como é que você chegou no mercado de leilões. O que te abriu os olhos para esse mercado? Porque eu sei que você não começou nessa área, né? Foi uma trajetória até chegar a esse mercado. Conta um pouquinho para a gente da sua história, por favor. Bom, vamos lá. É verdade, né? Eu não comecei com os leilões, inclusive eu demorei muito para descobrir o mercado de leilões, né? Eu sou aqui hoje eu moro em Londrina, no Paraná, tenho escritório aqui. Sou natural de Umuarama, também uma cidade do interior do Paraná. Já tive escritório de advocacia no Mato Grosso. Eu me formei em Curitiba, também já tive escritório em Curitiba. Então, assim, já rodei bastante. E na área jurídica, eu já tenho mais de 20 anos de formado, né, como advogado. E eu sempre atuei no civil, mas, né, sempre tentando buscar alguma especialidade. Eu tenho pós-graduação em direito empresarial, atuei muito no direito empresarial, direito contratual também sempre foi um forte meu, no caso mais voltado para o agronegócio, que é uma área que eu sempre atuei também, principalmente antes de entrar nos leilões, a área que eu atuava mais era direito relacionado ao agronegócio, principalmente direito contratual. Eu tinha uma coisa meio de família, assim, meio rural, então essa história minha no Mato Grosso tem um pouco a ver com isso, né? De família que tinha terras lá e a gente conhecer um pouco a região, que é muito próspera também. E já estou em Londrina também há já 17 anos, então já tenho uma história aqui. Mas a minha entrada no mundo dos leilões, eu sempre gosto de falar isso, inclusive, para os clientes, né? Para os amigos, que foi como investidor, né? Eu tinha uma advocacia, tinha, né, alguns clientes bons, tinha uma estrutura legal e tô ali, né, buscando os melhores investimentos que eu podia encontrar. Muita gente falando do mercado financeiro na época. Eu não conhecia muito sobre bolsa de valores, essas coisas. Eu estudei muito durante um período sobre isso para tentar buscar o melhor investimento, né? A gente, poxa, começa a conseguir guardar algum dinheiro, tem que fazer ele render. E num determinado momento em que eu estava com dificuldade de entender o mercado financeiro, porque por mais que, claro, eu tinha uma assessoria, tinha tudo, mas eu queria entender um pouco daquilo, como funcionava, né? Como que você vai comprar uma ação pelo que ela vai valer no futuro e você entender um balanço de uma empresa, e eu achava aquilo difícil para mim, né, para o meu conhecimento.
E aí um amigo falou, tem um imóvel que vai no leilão aqui no centro de Londrina e tal. Então, você nunca pensou em comprar no leilão? Eu falei, cara, assim, como eu tenho um lado assim bastante negocial, até de família e tal, eu já tinha comprado carro em leilão, né? Eu tenho um irmão que tinha loja de carro, então a gente tinha um olhar assim para o leilão mais voltado para automóvel. E eu nunca tinha pensado em comprar um imóvel no leilão. Aí quando esse amigo me trouxe essa oportunidade, inclusive, eu estava voltando do Mato Grosso numa viagem para atender um cliente lá. E eu falei, cara, eu tenho interesse sim, vamos participar. Ele me ajudou lá na época a fazer o cadastro, esse meu amigo era um corretor até na época, é ainda hoje. E a gente conseguiu fazer uma arrematação assim, cara, muito, muito boa. Né? Foi uma arrematação parcelada, sem disputa, né? Num imóvel comercial. E eu olhei e falei, cara, olha que. Como que eu não vi isso antes, né? Como que eu não tinha visto isso antes? Mas, assim, o que me chamou a atenção foi que logo que a gente fez essa arrematação, o devedor era uma execução fiscal, tá? E o devedor entrou com uma ação anulatória. E eu, peguei aquela anulatória, a primeira coisa, putz, o que será que vai acontecer agora, né? Como é que é isso? E eu nunca tinha visto isso. E eu comecei a estudar e fui atrás de alguns colegas, assim. Fui buscar alguns colegas mais especialistas em direito imobiliário, que eu julgava que eram, né, os mais próximos aí da questão do leilão, e vi que ninguém tinha um conhecimento específico sobre aquela matéria de leilão. E aí eu mesmo fui estudar, né? Aí eu fui buscar informação, fui estudar e vi que eu tinha soluções para a minha situação ali, para aquela anulatória, vi que ela não tinha fundamentos, que o juiz já tinha dado uma decisão, né, para manter o leilão muito favorável, então eu não vi muitas dificuldades nessa questão dessa ação anulatória. Até essa é aquela uma, Daniel, que a gente já conversou, que tem uma peculiaridade aí, mas que a gente vai trocar em um outro momento. E, enfim, vendo esse mercado, né, que mesmo tendo uma ação anulatória ali, tinha uma solução, eu tinha como resolver isso. E eu percebi, inclusive assim, logo na sequência apareceu um outro leilão de um outro imóvel, que eu também arrematei. Eu já imediatamente já vi que eu conseguiria resolver o primeiro, já fui arrematei o segundo. E comecei a pensar, poxa, como que um mercado tão próspero, assim, com tanta possibilidade de ganho financeiro, aí, de alta lucratividade para o investimento, não está sendo tão explorado, né? Inclusive, eu percebi que, poxa, como eu não encontrei um advogado que era especializado nisso para me ajudar, então eu pensei, então eu vou me tornar esse advogado, né? Foi aí que despertou a ideia de eu falar, cara, eu vou trabalhar com isso também. Né? Num primeiro momento aí começou a aparecer alguns amigos, poxa, você comprou isso aí, como é que foi? Pô, me arruma um leilão desse também que eu tenho interesse. Mas eu vi que o mercado era tão grande, e faltando profissionais com conhecimento específico, que chegou ao ponto de eu tomar uma decisão de falar, cara, eu vou trabalhar só com isso, eu vou largar a advocacia tradicional, vou largar os clientes que eu tenho aqui. Eu estava até pensando na época em aumentar o escritório, criar uma área de outras, né, direito tributário, trabalhista, fazer uma coisa maior. Eu tinha essa ideia antiga de ter um escritório grande, com todas as áreas e tal. Eu falei, não, eu vou me especializar em leilão, porque tem pouca gente na área. Aí eu comecei a acompanhar o mercado não só da minha região, né, aqui de Londrina, tal, do Paraná, e comecei a ver os leilões fora. Falei, cara, o mercado é muito, muito grande, né? Tem muitas oportunidades. Nessa época ainda a gente arrematava muito sem disputa. A gente conseguia fazer muito. Ainda hoje a gente consegue em alguns casos, né? Mas, claro, o mercado cresceu e cresceu também em número de pessoas interessadas. E que bom, né? Mas foi isso. Eu comecei como investidor e vi ali uma oportunidade. E hoje eu vejo o leilão como uma área ainda a ser explorada pelos advogados, pelo direito, né? Tanto que a partir, né, dessa época que eu comecei daí, é claro, conhecer outros profissionais, conheci o Daniel, conheci outros colegas que tinham conhecimento específico, para a gente trocar ideias, isso sempre foi muito bom. Começaram a surgir alguns grupos de WhatsApp que a gente participa, né? Mas ainda tem muito pouco material escrito, tem muito pouca doutrina sobre o assunto. É um ponto que depois eu quero tocar com você, que a gente precisa divulgar isso daí, precisa ter mais artigos, ter mais livros sobre essa matéria, que é o que vai ajudar também, né, a melhorar as decisões judiciárias e tudo mais. E eu comecei a participar, né, dessas discussões,
Eu vi que começaram a ser criadas comissões na OAB sobre leilões. Se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro que começou. Aí eu vi que tinha em São Paulo, algumas cidades do interior. E até num evento, do ano passado, que a gente até estava junto lá em São Paulo, eu conheci uma advogada aqui de Maringá que disse que tinha aberto uma comissão de leilões em Maringá. Aí até eu estava com ela essa semana que a gente fez uma palestra lá. E falei, pô, como é que Maringá tem uma comissão já de leilões e Londrina não tem? Daí eu trouxe a ideia para Londrina também. A gente recentemente agora criou a comissão de leilões da OAB aqui de Londrina, na qual eu sou presidente, né? Eu que tive a ideia, tive que assumir essa responsabilidade também. E eu acho que é uma área ainda muito pouco explorada para o direito, né? Eu acho que a gente precisa divulgar mais isso, a gente precisa trazer mais profissionais com conhecimento específico para a área de leilões, que precisa, e isso vai, com certeza, melhorar ainda mais esses investimentos, vai trazer mais segurança, vai trazer decisões melhores, né? Porque, assim, você vai concordar comigo, Daniel, que a gente já conversou algumas vezes, a legislação em si do leilão hoje ela é muito boa. Ela foi modernizada, né, a partir do CPC 2015, fora a lei de alienação fiduciária que teve algumas alterações boas ali. Então, assim, eu vejo que a legislação ela é boa, ela é favorável para o arrematante, mas ela ainda é recente, assim, muito dessas coisas boas da legislação, né, 10 anos do CPC é muito recente ainda, então tem coisas que ainda não se encaixaram, às vezes, no judiciário da forma como deveriam, muito por falta desses profissionais com conhecimento específico que vão, né, fazer os pedidos da forma correta, que vão saber levar isso para o judiciário da forma correta. Então, legal, Ricardo. Vou pegar alguns pontos que você falou só para eu comentar e aí a gente vai entrar no nosso tema, que é assessoria, tá? Comissão da OAB, a primeira foi a do Rio de Janeiro mesmo, né? Um trabalho muito legal que foi feito lá. Inclusive, a Lúcia, minha amiga Lúcia, é presidente hoje da Comissão Nacional de Leilão, então a OAB criou uma comissão nacional, que ela é a presidente, muito bem representada, inclusive, por ela, né? E o Daniel Frederic, presidente da Comissão de Leilão Estadual de Minas Gerais, e vice-presidente da Comissão Nacional. E aí a gente começa a ter esse olhar da OAB para o mercado de leilão, né? Porque, putz, eu lembro que eu fui conversar aqui em São Paulo, estou falando isso em 2014, 2015, muitos presidentes de subseção da OAB não sabiam nem o que era leilão, né? Eu falava isso, os caras brilhavam o olho dos caras, pô, mas leilão, que legal. Ah, mas isso encaixa dentro do direito imobiliário, né? Não vamos expandir, senão o pessoal lá vai ficar chateado. Então, hoje, com o crescimento do nosso mercado, a OAB passou a olhar com mais carinho e entender que é nichado. É claro que é importante você ter conhecimento de direito imobiliário, mas tem muita diferença, né? Não é específico. Leilão de imóvel está dentro do direito imobiliário. Não. Tem diferenças técnicas, tem diferenças de entendimento, né? Vou dar um exemplo que eu costumo brincar bastante, que é a questão das certidões. Quando você vai comprar um imóvel no mercado tradicional, tem aquele batalhão de certidão que você tem que olhar para fazer uma compra segura, né? E no mercado de leilão, não. Você não precisa olhar aquele tanto de certidão, por quê? Porque o leilão, muitas vezes, acaba passando por cima de todas aquelas questões. Então, existem diferenças técnicas, inclusive. Segundo ponto que eu queria tocar, Ricardo, que você falou, que é uma coisa bem legal, que você trabalhava com agronegócio. Muita gente do Brasil não sabe, mas o Paraná tem um agro muito forte, né? Inclusive, a maior plantação de feijão preto do mundo é do Paraná. De mate também, que foi uma grande surpresa para mim. O Paraná é muito forte, né? Ali o norte, o Paraná tem uma plantação muito forte de mate. Eu pensei que era uma coisa mais para o Rio Grande do Sul, e não. Então, é outro ponto para quem é do Paraná ou quem gosta do agronegócio, olhar com muito carinho para o Paraná, que é um supermercado. Ricardo, vamos começar a falar um pouquinho, então, dessa questão de assessoria, né? Você já deu algumas introduções aí que a OAB passou a olhar com mais carinho para esse mercado. Primeira coisa, a pergunta básica. O que é um assessor de leilão? O que ele faz exatamente, né? Qual que é a função dele, além de trazer segurança? Hoje, quando você trabalha, você faz essa busca de imóvel, se o cliente já chega com um imóvel, você faz essa análise mais jurídica, ajuda ele na análise mercadológica. Como é que funciona o trabalho de um assessor em grande escala no mercado de leilão?
Veja bem, Daniel, quando eu comecei, eu vi muita gente assim, eu tenho interesse, né? Começaram alguns colegas que também queriam investir em leilão. E a maioria das pessoas que eu conheci na época que já atuavam com leilão, advogados, não atuavam exclusivamente com isso, né? Foi aí que eu também pensei no diferencial. Falei, cara, eu vou mexer só com isso, então eu acho que eu tenho que criar alguns diferenciais, né? Então, o que eu vi? Essas pessoas que já atuavam no mercado, mas não atuavam exclusivamente, eles ficavam lá no escritório, atuando com um contencioso normal. Aí vinha um cliente e falava, eu vi um imóvel lá que eu tenho interesse, você dá uma olhada para mim? Então, basicamente, a assessoria era isso, era aquele dar uma olhada para mim, que era uma análise jurídica, né, principalmente. E eu percebi que quem atuava no mercado de leilões como advogado era mais ou menos essa a análise que fazia, análise jurídica, e depois talvez ajudava ali no pós-leilão, enfim. Eu Uma comecei. função bem jurídica, né, Ricardo? Assim, era um recorte da parte jurídica mesmo, uma parte mais voltada para o advogado, inclusive, né? Para a advocacia tradicional, vamos colocar dessa forma. Exatamente, exatamente. E como eu entrei, a ligação que eu fiz foi assim, Daniel, como eu entrei no mercado de leilões buscando investimento. Então, assim, eu pensei, eu estou investindo lá na bolsa, no CDB, tal, num fundo, tal. Cara, como que eu posso transformar o leilão num investimento? Fazendo o cálculo de quanto que aquilo vai me render. Então, nesses estudos que eu comecei a fazer, eu preciso trazer para o leilão um investidor tradicional. O cara que fala, eu quero investir, eu quero buscar um investimento que me dá mais retorno. Então, eu criei a partir disso, né, a ideia de fazer uma assessoria mais completa, né? Primeiro, trazer a visão do investidor para o mercado imobiliário, para o mercado de leilões, né? Então, assim, a partir do momento que o cara tinha dinheiro para investir, mas não estava olhando para aquilo, e você apresentava essa outra opção de investimento para ele, poxa, interessante. Por quê? Porque o mercado imobiliário já é tido como um investimento altamente rentável e seguro. Então, assim, dificilmente alguém é contra investir no mercado imobiliário, né? Mesmo os gurus de investimento na internet já se renderam, a maioria deles já se renderam ao mercado imobiliário. Pegando até um recorte do que você está falando, Ricardo, o mercado imobiliário é o mercado que mais fez milionários no mundo e bilionários no mundo, né? Então, esse é um ponto muito importante. Outra coisa legal que você traz aqui, que eu não posso deixar passar um comentário, é que as pessoas que investem no mercado imobiliário, no mercado tradicional, gostam bastante, mas muita gente fala que não é um mercado tão rentável, né? Pô, você vai pegar uma locação, ela giraria em torno de 0,5% ao mês, e no mercado financeiro você consegue um retorno muito maior. Mas quando a gente pensa em leilão, que a gente compra um imóvel mais barato, isso muda um pouco de figura. Por quê? Se você está comprando esse imóvel mais barato e vai colocar em locação, a sua lucratividade em percentual aumenta. Então, eu já vi operações, e é claro, pessoal, estou falando aqui de exceção, não de regra, e isso eu sempre gosto de frisar bastante. Exceções do nosso mercado acontecem, né, com uma certa frequência, mas a gente não pode tratar a exceção como regra. De ver lucratividade aí em locação de imóvel de 1,5%, 2% ao mês. Então, quando a gente pensar nisso, até para o mercado imobiliário, né, você pega o Buffett, ele faz 20% ao ano e é o maior investidor do mercado acionário do mundo. Imagina você comprando um imóvel que é tijolo, seguro, tá ali, né? Você vê, você toca, você encosta e tem uma lucratividade de 24% ao ano. É muito bom. É muito bom. Então, Fora a valorização do imóvel, né? Que também, assim como a lucratividade do mercado financeiro, como do Warren Buffett, por exemplo, está na valorização das ações, né? Aqui você ganha os 24%, se você fizer 1% ao mês de locação de renda, e ainda ganha a valorização imobiliária. Então, sim. Não, isso é legal, né? Porque assim, tanto para o investidor tradicional, investidor que gosta do mercado acionário, fundos imobiliários e etc., você tem uma questão que eu costumo tratar bastante, que é a segurança, como você falou, né? O imóvel ele está ali, ele é físico, ele existe. E aí tem outro ponto que o pessoal fala muito do mercado financeiro, que existem sim investimentos mais seguros, mas eu vou dar um exemplo agora da Ambipar, cara, empresa, né, consolidada no agronegócio, cara, que
um título de crédito privado se deteriorou em mais de 90%. Então, a gente está falando de um investimento considerado seguro que ruiu. Né? Quem colocou ali R$ 100.000 pegou R$ 6.900, mais ou menos, o seu investimento de volta. Então, a pessoa literalmente perdeu quase tudo que investiu. E assim, pessoal, não é uma crítica ao mercado financeiro, muito pelo contrário, eu invisto no mercado financeiro, gosto bastante do tema, mas uma questão que muita gente traz no mercado financeiro é que quando você compra um título seguro, né, o pessoal chama esses títulos de seguro, ele está isento de risco. E não é verdade. Então, isso é uma coisa que eu brinco bastante. O mercado financeiro fez um trabalho muito bom de convencer as pessoas contando meias verdades, e o mercado de leilão, que é o mercado seguro, é muito difícil você perder dinheiro, a não ser que você faça uma besteira muito grande, não conseguiu transmitir para as pessoas ainda. Tem muita gente que tem insegurança porque acha que o mercado de leilão é fácil de perder dinheiro, que vai dar problema, demora, e muitas vezes isso acontece no mercado financeiro, o pessoal passa um pano aqui e ali, e esses temas não são tão difundidos, né, Ricardo? É verdade. Eu concordo com o que você falou. Eu acho que o mercado financeiro, né, tem os seus predicados aí também. Não é para você fechar os olhos para isso. Mas sim, eu tomei a decisão de entrar a fundo nos leilões porque eu estava estudando muito sobre o mercado de investimentos. E, cara, não existe. Isso é uma frase que tem que ficar. Não existe nenhum investimento mais seguro com alta lucratividade igual ao leilão de imóveis. Isso não existe no mundo, tá? Ah, tal pessoa ganhou lá com bitcoins tantos por cento, outro ganhou com uma ação tal. Tudo bem, isso existe. Isso existe. Agora, se você analisar de uma forma macro, né, ao longo do tempo e tal, não vai existir nada que tenha uma alta lucratividade como tem os leilões e a segurança que tem os leilões, tá? E a segurança passa por isso que você falou, conhecimento também, né? Não é um mercado que você entra do nada lá, igual antigamente que o leilão era presencial no saguão do fórum, que às vezes a pessoa estava passando e achava barato e lá e arrematava, não sabia nem olhou o processo. Né? Mas não é o caso. Hoje você tem ferramentas, você tem como buscar uma assessoria e ter o conhecimento, até inclusive, para fazer uma arrematação segura, e aí vai ser segurança e alta lucratividade. E outra coisa que é legal, né, Ricardo, é quando a gente fala no mercado financeiro, a gente olha para esses grandes investidores e tem uma questão que é muito importante. O cara não mira uma ação com uma lucratividade muito grande. O que ele mira? Ganhar dinheiro de forma consistente, né? Investindo sempre e ganhando de forma consistente. E o brasileiro tem muito isso, né? De querer ganhar muito rápido em uma operação, muitas vezes. Ah, eu quero comprar aqui e fazer 100% numa operação, 200%. Pessoal, isso é sempre exceção à regra, tanto no mercado de ações quanto no mercado de leilões. E o que eu acho legal no mercado de leilões é que cada leilão, apesar dele ser único, né, eu sempre costumo dizer isso, pô, vai entrar no mercado de leilão, leia o edital, leia a matrícula, cada leilão tem as suas peculiaridades, mas ele é um trade que eu vou dizer que ele é replicável, né? Você pode comprar um imóvel hoje, amanhã, se você tiver capital, você pode comprar outro e ir montando a sua carteira para ficar, inclusive, mais tranquilo. Por quê? Se uma dessas operações demorar um pouco mais por uma questão judicial, por uma ação, etc., você tem um portfólio de imóveis girando. E aí você fica menos sensível. Então, assim, isso são coisas que eu acho que o mercado de leilão precisa trazer para trazer segurança para as pessoas entrarem. E aí eu já entro na minha pergunta para você, Ricardo. Qual você acha que é o perfil ideal para quem quer comprar imóveis em leilão? Tá? E se essa pessoa precisa ter muito capital? Essa pessoa precisa ter muito dinheiro? Porque é outro mito que o mercado de leilão tem, né? Ah, cara, você precisa ter muito dinheiro para arrematar o imóvel. Sim, sim. Eu só vou voltar um pouquinho na questão anterior, Daniel, que eu estava falando da assessoria, porque assim, quando eu comecei a pensar que o cliente ideal era o investidor e pensar que a gente tinha que atrair esse investidor, né? Com tudo isso que a gente falou, que
que ainda falta, de coisa, falta de divulgação, né, para esse investidor tradicional e tudo mais. Mas foi aí que eu tive essa ideia, tanto de divulgar dessa forma, quanto de criar um processo de assessoria que abarcasse essa pessoa, que trouxesse essa segurança. Então, aquilo que você falou, a gente passou a tratar a assessoria não só como uma questão jurídica, né? Não só como olhar o processo, né? Não só como fazer um pedido de emissão na posse. Então, hoje, na assessoria completa que a gente faz, e que eu vejo algumas pessoas já fazendo, alguns outros colegas que são especialistas e que atuam mais dedicadamente na área de leilões, alguns até exclusivamente também, como eu, que eu tenho um cliente e ele tem tantos para investir, um valor X para investir, e busca uma rentabilidade acima do mercado que ele estava ganhando. Então, é a partir daí, o que eu faço da minha assessoria? Eu vou buscar as oportunidades para aquele cliente de acordo com o perfil dele, de acordo com o percentual de ROI, né, que ele quer ter, de lucratividade que ele quer ter. Aí aqui no nosso escritório, a gente passa por 3 análises antes do leilão. Primeira análise mercadológica, a gente já faz isso, né? É o que eu falei, quando o cliente achava o leilão lá e mandava para o advogado dar uma olhada, o advogado não ia fazer análise mercadológica. Provavelmente o cliente já tinha uma ideia de quanto valia e ele estava buscando ali. Aqui não, aqui a gente já faz, a gente busca oportunidade, faz análise mercadológica, manda para o cliente. Quando o cliente valida o interesse, porque tem, né, possibilidade ali de rentabilidade, aí a gente vai fazer análise jurídica, né? E é uma coisa muito importante que talvez a gente entre mais para frente nesse assunto aí. Análise jurídica não é só do leilão judicial, né? Muita gente vende a facilidade do extrajudicial como se não precisasse fazer uma análise jurídica, e precisa, né? Então a gente faz a análise jurídica, tanto do judicial quanto da judicial, e na sequência a gente faz uma análise financeira, que é validar os números iniciais da análise mercadológica, incluindo todos os custos do leilão, né? Porque até eu estava vendo uma outra palestra ontem lá, a pessoa falou: aqui a pessoa comprou um imóvel por 400 mil, ele vale 800, a pessoa vai ganhar 400 mil. Não vai, não é assim, a conta não é essa. Mas ainda assim ela vai ter uma excelente lucratividade se ela fez a conta correta, se ela elencou ali todos os custos essas do leilão. E assim, quando a gente faz essa análise financeira e a gente tem uma margem para fazer a arrematação, a gente vai fazer todo o processo de arrematação para o cliente. Muitos dos meus clientes nem participam diretamente do leilão, né? A gente faz a planilha, a gente tem um lance máximo que a gente pode dar, a gente vai, participa, faz o cadastro todo em nome do cliente, tudo certinho, faz a arrematação. Eu gosto de estar em contato com o cliente, né, no momento do leilão, quando possível, porque a gente pode ter uma tomada de decisão ali, um lance a mais, um lance a menos, enfim. Mas às vezes nem isso, às vezes o cliente nem está sabendo, só fica sabendo depois que já arrematou. E também a gente faz todo o processo pós-leilão. Porque quando eu falo processo pós-leilão, muitos advogados que já atuavam poderiam fazer já isso, né? Não, eu faço lá, emissão na posse e tal. Mas tem alguns pontos que um especialista tem que tomar um cuidado, que é a questão, primeiro, a celeridade, né? Quanto mais rápido você resolver aquela questão, registrar a carta de arrematação, tomar posse, isso vai não só trazer uma rentabilidade maior, né, que o imóvel vai estar disponível mais rápido para você vender, para você alugar, que seja, como também vai trazer mais segurança, né? A gente já viu vários casos, você já deve ter visto, o imóvel foi arrematado, o cara demorou para pegar a carta de arrematação, acabou que o imóvel foi levado a leilão num outro processo e foi arrematado e o cara registrou primeiro. Então, assim, essa questão de você saber como está a celeridade do processo, imediatamente você vai lá. Por exemplo, eu sempre falo muito para os clientes assim, quando um leilão judicial, quando tem o auto positivo de arrematação, as partes do processo são intimadas para se manifestar em 10 dias. Cara, às vezes o juiz demora 30 dias para intimar as partes para falar em 10 dias. Por quê? Porque o cara arrematou e ficou esperando o juiz fazer no tempo dele. Então, o que a gente tem que fazer, um assessor? Tem que ir lá, acelerar o processo, falar com o juiz para que comece a contar logo esse prazo, quando já não conta do leilão, né? Que alguns colocam no edital que já conta imediatamente do leilão, enfim. Então, todo esse trabalho de assessoria a gente faz até, no nosso caso, entregar o imóvel registrado e desocupado para o cliente. Que muita gente tem essa objeção da desocupação. Enfim, a gente sabe que não é como vendem aí as exceções que aconteceram de ter problema, e a pessoa fala que uma pessoa nunca vai sair, que tem problema, que o cara só tem doença e tal, enfim. Não é esse mito todo, mas precisa de alguém que saiba como fazer para fazer isso de uma maneira séria. Então,
Essa assessoria hoje, eu vejo, de leilão, ela tem que ser assim, ela tem que ser você encontrar o imóvel para o investidor, você fazer toda a operação e entregar para ele lá o imóvel com que vai dar lucro. Aí é que o cliente que não olhava para o mercado imobiliário, que não olhava para o leilão, ele vai falar, pô, aqui o negócio dá um lucro maior, eu tenho uma rentabilidade maior do que onde estava aplicado o meu dinheiro. E esse cliente, muitos, a grande maioria desses clientes, ainda não entraram no leilão. Então, por isso que eu falo que o mercado é muito grande, inclusive para assessoria, né? Não, legal. Assim, é legal conversar com alguém que está nesse mercado que pensa muito parecido com o que eu penso, né? E eu acho que a maioria das pessoas que se dedicaram e trabalham diretamente no mercado de leilão tem esse pensamento, né? De novo, pegando alguns pontos que você falou, o advogado, ele é treinado para brigar, né? Eu sempre falo isso. Você faz 5 anos de faculdade aprendendo a brigar, a discutir tese, é, a tentar convencer o juiz do seu posicionamento. E eu falo que quando eu entrei no mercado de leilão muito novo, né, inclusive fazia mestrado na época, estava com 24 anos, 25 anos, eu tive que virar minha chave muito rápido e esquecer essa parte que eu tinha aprendido na faculdade e me adaptar. Porque você falou uma questão que é muito importante. Você fez a arrematação, você está colocando e está dispondo do seu dinheiro e colocando ele no processo quando é um leilão judicial, ou pagando o banco, ou quem está levando aquele imóvel a leilão no leilão extrajudicial. Normalmente é banco, financeiro e etc. Tá? E aí o que acontece? A primeira coisa que eu costumo dizer, primeiro cuidado que o arrematante tem que ter, é cuidar bem do dinheiro que você depositou no processo ou deu para o banco. E o que é cuidar bem desse dinheiro? Celeridade é um ponto super importante que o Ricardo já trouxe aqui. Não dá para você esperar o último dia de prazo para entrar com uma petição. Você tem que entrar no primeiro. Por quê? Porque você está com o dinheiro parado no processo e o tempo está corroendo a sua lucratividade. Então, esse ponto é super importante. Então, o advogado de leilão, né, o assessor de leilão, você faz essa busca desses imóveis e acaba difundindo isso para os seus clientes, você acaba espalhando para os seus clientes. O que você costuma olhar, como é que você faz essa análise mercadológica de forma resumida, já que esse não é o tema principal da nossa conversa, tá, Ricardo? Só para o pessoal não ficar perdido. Assim, no nosso caso aqui, os clientes cadastrados no escritório, a gente tem lá um perfil, lá um formulário que a gente está no perfil. Então, eu uso principalmente o Leilão Imóvel e o Alket, né, que é um site também do mesmo grupo do Leilão Imóvel aí, onde é muito fácil você fazer essa busca, né? Então, assim, como no site da Leilão Imóvel do Alket, principalmente, tem quase todos os leiloeiros do Brasil, quase que 100%, como você falou, e tem todos os imóveis que estão indo a leilão ali. Igual você falou, antigamente, antes de leilão imóvel, cara, era complicado, era na unha mesmo, né? Eu ainda faço algumas pesquisas na unha em alguns leiloeiros específicos, né? Porque eu tenho uma facilidade maior e já tenho um direcionamento maior regional, né? Mas é muito importante. E a Leilão Imóvel e o Alct, esses sites assim que são agregadores que têm muitas ferramentas, ali ele já tem uma facilidade para você iniciar essa análise mercadológica, né? Mas hoje em dia, até essa semana a gente foi fazer uma palestra em Maringá sobre leilão de fazenda, né, junto com o Marcos Custódio lá, e a gente está falando um pouco dessa diferença da análise mercadológica do imóvel rural para o imóvel urbano. Mas falando de uma maneira genérica, hoje o imóvel urbano, a gente tem uma facilidade de avaliar, né? Claro, principalmente apartamento, às vezes casas de rua em bairros a gente tem uma dificuldade um pouco maior, porque a internet tem muita informação. Mas a gente, além disso, a gente tem também, poxa, você vai fazer uma análise de uma cidade que você não tem ainda um conhecimento lá, regional, não conhece os bairros e tudo mais. Cara, você vê algo próximo daquele imóvel que está à venda no mercado tradicional, você pega o telefone, liga para o corretor lá e troca uma ideia, explica, conversa. E assim, são várias formas de você é, traçar uma análise mercadológica ali mais próximo da realidade. E um ponto que é importante, viu, Daniel? Por que a gente começa na análise mercadológica e por que a gente tem que fazer isso? Porque a avaliação do imóvel que está lá no leilão nem sempre está correta. E muitas vezes não está correta. Então, assim, às vezes você vai um imóvel lá, está avaliado em 1 milhão, ele vai a leilão por 500 mil reais, só que você vai fazer uma análise mercadológica, ele vale 650. Então, ele não tem 50% de desconto.
né? E muitas vezes a pessoa foca nisso. E eu falo até isso, buscando um exemplo até, por conta, inclusive, desses grandes vendedores aí, gurus da internet, o que acontece? Eles criam uma facilidade tão grande e a pessoa às vezes se perde né, nas análises ali e ela vê um imóvel avaliado por 200 mil, que está indo por 100 mil, ela vai lá e arremata. Mas se esse imóvel só vale 140 mil, ela vai perder dinheiro. Como já aconteceu de pessoas entrarem em contato conosco aqui no escritório e pedir ajuda para vender um imóvel aqui em Londrina, por exemplo, que comprou no leilão, comprou sozinho, comprou sem assessoria, foi lá e pagou 135 mil num imóvel. Estava tentando vender por 185. Só que o imóvel só vale 135. Ele não tem. Ah, porque eu vi um anúncio por 180. Isso não quer dizer nada. Por isso que eu falo, a internet ela te traz muita informação, mas não é o primeiro anúncio de um imóvel parecido que está lá na internet que vai precificar o imóvel que tem na leilão, né? Então, uma das coisas que é importante nessa questão de análise mercadológica, e eu falo muito com o meu pessoal aqui também, você tem que ter uma vivência do mercado também. Porque eu, antes de investir no leilão, eu já tinha alguns investimentos no mercado imobiliário, e sempre gostei do mercado imobiliário de uma maneira geral. E isso de você estar vendo isso todos os dias, ter amigos corretores, eu tenho vários aqui, parceiros, todos. Então você vai criando uma memória de preço, né, para a maioria dos lugares que você já viu e tal. Então é difícil você começar do zero. Claro que é possível você treinar, você conseguir essa vivência, mas ter essa vivência já é um diferencial também. Tá? Até Não. porque, como a gente analisa muito imóvel todos os dias aqui, garimpagem e tudo mais, descartar aquele que não é interessante de forma rápida também já ajuda bastante, né? Então, se você não tem essa vivência, essa memória de preço que a gente fala assim, você acaba analisando muita coisa que não vai dar em nada, perdendo muito tempo também, né? Legal, não. Pegando esse gancho que você falou, acho que tem dois pontos importantes, né? Você falou do erro de avaliação no leilão judicial ou no leilão extrajudicial, de quem está vendendo esse imóvel, né? Isso é muito importante, porque isso serve tanto para o lado negativo, que foi o que você trouxe, como para o lado positivo. Quantas vezes você vê aquele imóvel avaliado em R$ 1 milhão, só que o tempo passou, não sei o que, aquele imóvel já não vale mais 1 milhão, ele vale 1.600.000 e ele está indo para leilão por 500 mil. Então, esses imóveis, muitas vezes, têm uma margem de lucro maior. Então, para quem está buscando oportunidade, é importante, inclusive, fazer essa análise mercadológica bem feita, porque ela pode ser muito positiva e pode te dar uma margem muito maior, né? Já fiz estratégia, por exemplo, de ter uma margem muito grande. No meu cliente, antes de começar o leilão, dar um lance de R$ 200 mil acima, assustar todo mundo e levar o imóvel com lance único, né? Então, muita gente fala, Daniel, eu não costumo dar lance antes. Eu também não dou. Dificilmente, mas existem estratégias de vez em quando que você pode utilizar que facilitam a sua vida e fazem com que você arremate o imóvel no leilão. Outra coisa que eu escuto muito é gente esperando ter o primeiro lance para ter segurança de que é um bom negócio. E eu já sou o contrário, eu falo, se não tem lance, eu vi que é um bom negócio, é maravilhoso. Eu vou lá e vou arrematar sozinho, meu cliente vai arrematar sozinho. Então, uma coisa que eu sinto muito no mercado também é essa insegurança, né? Você precisa de uma autovalidação de outro para ir lá e dar o seu lance. Você fica torcendo para alguém dar lance, para você ir lá e cobrir, para falar, opa, não, é bom negócio porque alguém deu lance. Então, pessoal, muito cuidado, né, com essas questões. Faça a sua própria análise e tenha segurança do que você está fazendo. Ricardo, outra coisa que você falou legal, obrigado aí por ter falado do Walket, inclusive. O Walket é uma ferramenta da Leilão Imóvel, né, do grupo Leilão Imóvel, que vem para facilitar a vida dos assessores ou do arrematante em grande escala. Então, ele tem, praticamente tudo que você vai precisar no mercado de leilão, ele está ali dentro. Ele vai te ajudar na análise mercadológica, ele vai facilitar a sua análise jurídica, deixando com que você coloque os documentos necessários ali dentro. Outra coisa que eu acho super legal e super útil, né, uma coisa que acontece bastante aí no nosso mercado, é o imóvel sair do leilão, ser cancelado, ser suspenso, e o Walket, ele te avisa se esse imóvel voltar para leilão, né? Então tem um alerta ali que você consegue colocar. Para quem não conhece, fica o convite para entrar lá e testar a nossa ferramenta, que eu acho que vai ajudar bastante
nessas buscas. Ricardo, pegando outro gancho que você falou da análise mercadológica, né, da facilidade da internet, que a internet trouxe para fazer essas análises, e é verdade, né? Na verdade, a internet ajudou o mercado de leilão em vários aspectos. Primeiro, o judiciário se reinventou, trazendo essa facilidade da gente fazer essa análise em qualquer lugar do Brasil. Antigamente, quando o processo era físico, você tinha que mandar um correspondente, ir lá na vara, tirar cópia daquele processo para mandar para o advogado analisar. Era um trâmite muito demorado. E quando a gente pensa no mercado de leilão, a gente sabe que a gente tem um tempo, né, o anúncio do leilão, da venda daquele imóvel, até a tomada de decisão de participar do leilão. Então, a internet facilitou bastante nessa análise mercadológica, e eu acho que você tocou em um ponto muito legal quando você falou sobre isso, que é o seguinte: é importante, existem imóveis que a gente tem essa facilidade, né? Apartamento nos Jardins em São Paulo. Se você jogar isso no Google, vai aparecer 1 milhão de apartamentos que já foram vendidos ou que estão à venda, inclusive no mesmo prédio. Então, você consegue tomar uma base. Pessoal, de novo, não acredite na primeira informação que você vê. Muitas vezes ela pode estar errada, inclusive seu próprio vendedor do imóvel inflando o valor daquele imóvel para você arrematar ele mais caro. Então, cuidado. Mas outro ponto que você falou é que, tem muito imóvel que é difícil de localizar valor, né? Principalmente em grandes cidades, cidade do interior, norte, nordeste, existe essa dificuldade. E aí você trouxe um outro ponto que, quando você atua em grande escala, você vai criando parceiros em regiões que facilitam muito a vida. Então, eu costumo dizer muito isso, que o assessor de leilão, né, eu e você, por exemplo, somos dois advogados que atuamos na mesma área. Mas a gente não é concorrente, a gente é amigo e a gente se ajuda, a gente troca figurinha. E com o corretor de imóvel, a mesma coisa. O corretor ele tem que ser seu parceiro. E quando você cria uma parceria forte naquela região, fica muito mais fácil você arrematar, porque você sabe que vai ter alguém que vai trabalhar aquele imóvel para você depois e que vai te trazer segurança na operação, né? Não, é verdade. Eu, por exemplo, né, muitos clientes às vezes pedem assim, mas e depois da venda, você atua na venda também? Eu não atuo na venda, né? Se o cliente comprou para vender, eu não vou fazer o papel do corretor, mas a gente faz essas parcerias. Então, por exemplo, quando eu vou ligar para um corretor lá em Manaus para falar, para saber de um valor do imóvel, para me ajudar a precificar um imóvel, fazer essa análise mercadológica, cara, eu já tento buscar alguém, ou que alguém já tenha o contato, ou que algum parceiro também já me indicou. Por quê? Porque a ideia é justamente essa. Ó, esse imóvel depois ele provavelmente vai ser vendido, né? O cliente que está comprando e vender. E eu vou precisar do corretor lá, e o corretor vai ganhar com isso, porque ele vai fazer a venda do imóvel e vai ganhar a comissão. Então, assim, é muito fácil você fazer essas parcerias, porque todo mundo ganha no seu trabalho ali, na sua análise. Então, o próprio corretor ele tem interesse de te ajudar a precificar, né? Porque ele sabe que depois você vai passar o imóvel para ele vender. Então, e essa rede de parcerias é muito importante, tá? Claro que a gente não conhece uma pessoa em cada cidade do Brasil, mas a gente conhece alguém que conhece alguém, né? E É no final a gente verdade. consegue acessar todo mundo. É muito É importante. isso que eu brinco, né? O que eu tenho de mais importante na minha vida é minha lista telefônica, porque se eu não conheço, eu conheço alguém que conhece. Então, de Exatamente. novo, amizades, bom relacionamento é sempre importante. Ricardo, outra questão que você falou dessa análise de ter o especialista no local, é uma coisa que eu vejo bastante. Às vezes você está indo numa cidade que você não tem tanto conhecimento e, 2 ruas para cima é super vendável, né? Você vai 2 ruas para baixo, o imóvel já não tem tanta liquidez, às vezes tem uma questão ali de criminalidade que acaba impactando. Então, é muito importante, e falando isso para os assessores, você ter alguém no local que consiga te dar essa visão, né? Quantas vezes eu liguei para um corretor parceiro e falou, Daniel, nessa rua aqui eu não iria, cara, aqui é problema, não vai vender, a liquidez não é boa, a criminalidade é alta, e, você vai 2 ruas para cima, é exatamente o contrário. Não, cara, é um lugar excelente, aqui vende, pode comprar, remata, tranquilo. Então, esse trabalho local, ele não exclui
Quer dizer, esse trabalho online que a gente faz de busca do imóvel, etc., ele não exclui a experiência de quem tem vivência local para avaliar aquele imóvel, né, Ricardo? Não, com certeza. Sabe uma coisa que eu acho importante também, que a gente sempre tenta fazer essa análise, principalmente quando é casa, mas até em alguns casos de apartamento, por exemplo, tem alguns imóveis que eles até parecem que estão com um preço interessante, mas eles estão fora do padrão daquela região. Entendeu? Então, pô, uma casa num bairro ali onde a média do valor das casas ali é 300 a 400 mil. Aí tem uma casa lá que ela tá em 2 terrenos, é uma puta de uma casa grande, bacana e tal, e ela vale 1 milhão. Mas ela não tem mercado lá naquela região. Entendeu? Então, assim, não tem como você não precificar ela, por exemplo, eu vou calcular o metro quadrado da outra que está por 300 e ela tem o dobro, ela vai valer o dobro. Cara, você não tem para quem vender, porque lá naquela região, o cara que vai morar lá, ele só compra casa de 300, 400 mil. Então, assim, Perfeito. tem muito isso. Às vezes, você sabe uma coisa que é interessante? Muita gente fala, né, de apartamento de cobertura. Pô, tem uma cobertura lá e tal. Então, assim, às vezes, para você morar, se você tem interesse e tal, é bacana. Você tem um apartamento maior, tem uma área ali maior e tal. Mas, comercialmente falando, é complicado até de você precificar, né? Porque às vezes é uma cobertura que tem o dobro do metro quadrado, da metragem ali de um apartamento padrão, mas ela tem um condomínio muito mais alto e o padrão daquela região ali não comporta um apartamento daquele tamanho. Vai ter dificuldade para vender, não vai ter liquidez, né? Então, assim, são vários parâmetros para analisar, né? Tem gente que fala, mas o apartamento padrão lá custa 700 mil, então a cobertura tem que valer pelo menos 1,5 milhão. Não, cara, mas você não tem para quem vender, porque não tem. O cara que tem 1,5 milhão, ele não quer morar lá. Você entendeu? Ele quer morar em outro lugar. Ele não quer morar numa cobertura e pagar um absurdo de condomínio e tudo mais. Às Então, vezes ele prefere morar no primeiro andar, numa região mais nobre, né, está mais exatamente. bem localizado, do que morar numa cobertura, numa região que não seja tão nobre assim. Então, pô, Ricardo, essa dica eu acho que é dica de ouro, hein? Muito valioso esse que você trouxe, porque é verdade, né? E as pessoas, muitas vezes, principalmente o leigo, ele não se atenta a esses detalhes. Ricardo, eu vou encerrar aqui o primeiro episódio, né, da gente falando de assessoria de imóvel, mas a gente vai continuar o nosso papo para um segundo episódio. Então, eu queria que você desse aquele alô, se despedisse do nosso pessoal, mas assim, deixa o recado principal para o segundo episódio, tá? E já pede o pessoal acompanhar o segundo episódio e a continuação aqui da nossa gravação, por favor. Bom, pessoal, eu vou agradecer aqui, né, o convite da Leilão Imóvel, do Daniel, em especial aí, que é um amigo. Espero que vocês tenham pegado algumas dicas aí. A gente deu umas dicas boas aqui. Eu acho que são coisas que valem muito a pena. E vou deixar uma reflexão assim: quem é advogado, está assistindo e ainda não atua no mercado de leilões, saiba que é uma área muito boa. Estude essa área, estude sobre os leilões, que é um mercado muito grande e faltam profissionais especializados nessa área. E assista o segundo episódio, que nós vamos dar mais dicas. A gente nem começou ainda a falar de assessoria, vai ter algumas polêmicas aí que eu já sei que o Daniel vai querer me perguntar para o segundo episódio. Então, obrigado a quem acompanhou até agora e não perca a continuação aí, que a gente vai ter mais dicas e mais insights aí sobre os leilões. Não, legal, obrigado, Ricardo. E, pessoal, acompanhe o segundo episódio, porque as polêmicas vão ficar lá mesmo, hein? Então, até o próximo episódio. Aquele abraço e tchau, tchau.